Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos para o estudo do livro Pontos e Contos. Vamos nos concentrar nesse momento e elevar a nossa oração ao Pai. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, de partilha. Tu conheces nosso coração, tu conheces todo o nosso desejo de melhorar, de progredir, de continuar sempre na nossa evolução espiritual. Por isso te pedimos, ó Pai, abrir nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, nos dando sabedoria, discernimento, tranquilidade, serenidade e, sobretudo, o olhar para aquilo que devemos mudar em nós para a nossa transformação moral. Nos unimos nesse momento a todos os caravaneiros que não puderam estar aqui presente, mas que em pensamento, no objetivo de que sempre querer crescer, estão junto conosco, lembrando todos aqueles, principalmente, que estão passando por dificuldades pela doença, internados em hospitais. Lembramos cada um que o Senhor possa dar nesse momento aquilo que mais necessitam para essa abertura e para esse crescimento. Te pedimos especialmente para o nosso irmão Mauro Alexandre, que ele possa ser intuído com toda a espiritualidade dessa casa de conselheiro, para poder transmitir aquilo que preparou para nós hoje. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje temos a honra, o prazer de termos aqui conosco o Mauro Alexandre, que hoje vai trazer uma página para nós do Pontos e Contos. Mauro, pode ficar à vontade quando você quiser começar. A honra e o prazer é todo meu. Eu que estar com esse grupo maravilhoso é sempre uma alegria, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante que acho, né, que quando essas coisas vêm para nós assim, é para puxar a orelha de cada um, né? De repente, a gente está falando de uma família de classe média, né? Que é composta pelo pai, pela mãe, Dona Malvina, né, e o seu João, e seus quatro filhos, né? Os dois mais velhos, o José e o Oscar, e os dois mais jovens, o Hermenegildo e o Paulo. Essa é a família Torres, né? É uma família de classe média, tem a sua casa própria, tem o seu emprego, né? Trabalham direitinho. Os dois filhos mais velhos, né, trabalham numa oficina em Todos os Santos, e os dois filhos mais novos são empregados no centro da cidade. Então, todo mundo tem uma atividade, e a dona Malvina, por conta da época e também por conta da situação que ela se encontra, ela é dona de casa e administra aquele lar, né? Mas nós espíritas sabemos que quando a gente monta uma família, essa família é um laboratório, né? Ele é composto por vários elementos que estão ali para poder a gente exercitar o convívio, exercitar as diferenças. E a nossa família também recebe da espiritualidade a bênção de ter protetores, né? Nesse caso, nós temos dois protetores, o Ezequiel e o Antônio. O Antônio, um protetor mais presente, né? Tipo um anjo da guarda ali dentro de casa para poder orientar, para poder equilibrar aquele lar. E o Ezequiel administrando todo o trabalho do Antônio e também participando ali daquele equilíbrio. Então, na conversa do Ezequiel com o Antônio, eles começam a falar que eles estão ali cuidando daquela família, porque no passado, aquela família praticou com eles o exercício também da,
da convivência, né? E eles puderam melhorar-se espiritualmente, melhorar moralmente, junto com aquele grupo de pessoas. E, em troca, eles reuniram, né, de novo aquela família que teve alguns problemas, algumas diferenças em outras encarnações, montaram uma família e resolveram dar o apoio que eles receberam naquele momento. Então, a gente logo de início começa a perceber que a formação das famílias, ela é uma formação heterogênea, né? Nós temos ali exercício de pessoas que a gente já conviveu em outras vidas, que fomos amigos, que não fomos tão amigos, até inimigos, né? Que é um pouco mais difícil, mas acontece também. Mas a composição da família é exatamente aquela história que a gente percebe que a família é o laboratório reencarnatório. É na família que a gente começa a construir aqueles primeiros sentimentos que nós precisamos superar, né? Então, é uma relação difícil, às vezes, com o pai, uma relação super harmoniosa com a mãe. É um irmão que a gente tem mais afinidade, um outro que está mais distante. É um irmão que às vezes está muito distante, mas a gente está com uma afinidade muito grande com ele, aquele primo. Então, são construções que a gente começa a perceber que é um laboratório vivo, né? Diversas opiniões, diversos gostos, diversas formas de pensar. Então, esse laboratório, ele precisa de um processo construtivo. Aquilo se constrói. O grupo se reúne e quando ele tem um equilíbrio suficientemente, um desenvolvimento suficiente para que o mentor espiritual possa dar o aval para aquela formação familiar, ele se compõe e começa ali a sua evolução. A família Torres é uma família assim, né? Eles estão ali vivendo, mas Ezequiel pergunta para Antônio, que é o mentor que está ali direto o tempo todo, fala assim: então, Antônio, como é que eles estão? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Antônio fala: bom, tá mais ou menos, né? Não tá lá essas coisas tão tranquilas como a gente pensava. Ezequiel, mas o que que aconteceu, meu Deus? Estava tudo, né, preparado para a gente poder encarnar, para eles poderem fazer esse exercício. O que que está acontecendo? Aí Antônio fala assim: Ezequiel, faz o seguinte, vai lá dar uma olhada e você vai ver pessoalmente o que está acontecendo. E Ezequiel e Antônio foram em vibração com a família, começar a perceber como é que era o dia a dia deles, né? Então Ezequiel percebeu que eles não tinham problemas de saúde graves. Eles estavam bem de saúde, não tinham nada que pudesse comprometer o relacionamento entre eles, o trabalho, o dia a dia, né? Podiam ter um resfriado aqui, uma dor de cabeça ali, mas dava tudo para viver. Ele também percebeu que a família Torres tinha condições de se manter, todo mundo trabalhando, todo mundo com dinheiro, todo mundo ajudando um pouquinho dentro de casa, né? Estava tranquilo. Percebeu também que uns tinham estudado, né? Já estavam mais desenvolvidos, outros ainda estavam preparando a sua intelectualidade. Eles se davam bem com as pessoas do bairro, com as pessoas do trabalho. Ezequiel não estava entendendo o que que estava acontecendo de errado com aquela família. Então, ele falou o seguinte: eu vou começar a acompanhar isoladamente cada um deles para ver como é que é o raciocínio, como é a reflexão que eles têm da vida, né? O que que eles pensam da vida. E logo de cara, junto com a dona Malvina, ele presenciou uma conversa dela com uma vizinha, né? E essa conversa foi uma conversa que a gente chama desfiando o rosário, né? Quem sabe o rosário é aquele cordão de bolinhas que os nossos irmãos católicos têm, né? Que vão fazendo ali as suas orações. Cada bolinha ali corresponde a uma oração. E aí você vai desfiando aquele rosário e contando da sua vida, contando das suas coisas. E Malvina simplesmente estava reclamando o tempo todo da vida. Ela reclamava do emprego do marido, dizia que ele não era bem, não havia uma gratidão, eles não retornavam para ele o que ela achava que ele merecia. Ela reclamava do emprego dos filhos, que diziam que os filhos não conseguiam se
ter um sucesso no emprego, ela reclamava do excesso de trabalho, que era muito difícil, que a vida dela era um tormento, ela vivia chorando. E a mulher vira para ela e fala assim: Mas olha, eu olhando a sua vida, me parecia tudo tão tranquilo, tudo tão equilibrado. Eu supus que a senhora estava bem de vida. Eu nunca ia imaginar que estava nesse jeito. E ela assim: Ah, é uma desgraça. É um verdadeiro inferno. Ela usa esse termo. A outra mulher, percebendo, saiu, né, e foi fazer outras coisas e deixou lá a Dona Malvina com as suas lamentações. Logo depois chega uma outra vizinha e começa a mesma história. Ela já emenda na reclamação, dizendo que estava tudo ruim, mas que ela queria conversar com aquela vizinha, porque aquela vizinha trazia sempre alguma coisa boa, um raciocínio, um acalanto, né? E ela contando aquilo tudo. No meio da conversa, chega o marido do trabalho, junto com os filhos, e ela entra e começa a preparar um lanche, um almoço, eu não lembro bem se era o jantar, acho que era o jantar. E ali naquela mesa começava uma confusão, uma briga, ele reclamando da comida, o outro também, os filhos fazendo a mesma coisa. Então, era um ambiente extremamente desequilibrado, onde Malvina só chorava, porque ela não conseguia conceber a família de uma forma completa. Ezequiel e Antônio, observando aquilo tudo, vendo o que estava acontecendo naquele laboratório familiar, eles tomam uma decisão. Falou, olha, sabe de uma coisa? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar eles um pouco sozinhos. Porque a gente todo dia prepara essas almas para eles trabalharem, para eles saírem de casa, fazerem todas as suas atividades. Nós fazemos um passe, a gente faz umas orações, a gente prepara o ambiente e eles têm toda a oportunidade da vida, com saúde, com emprego, com amizades, com relacionamento social, e eles não dão valor a nada disso. Então a gente precisa se afastar, nós não vamos abandoná-los, mas eles não estão vibrando, né, com a gente, então a gente vai deixar eles um tempinho lá sozinhos para ver o que que vai acontecer. Nesse momento, Ezequiel fala para Antônio: Antônio, vem comigo que você vai tirar umas férias, né, de anjo da guarda. Vamos dar um tempinho aí para você. E nesse meio tempo, o que que acontece? 30 dias se passaram. E tudo aconteceu com aquela família, né? Um perdeu o emprego, o outro foi atropelado, um ficou doente, dois filhos brigaram, saíram no tapa, era o caos total. E Dona Malvina, né, que presenciou aquilo tudo, ela tinha que administrar cada conflito, cada crise, e ela só tinha tempo para fazer isso e pedir a Deus e fazer as suas orações para que tudo se acalmasse, né? Quando Ezequiel volta com Antônio e vê aquilo tudo acontecendo, encontra lá a Dona Malvina em oração, né? Pedindo a Deus e aos mentores para que tudo se acalmasse. Então, ele fala assim para Antônio: Antônio, nós vamos mudar o tipo de proteção que nós temos com essa família. Em vez de ser uma proteção confortadora, nós vamos passar por uma proteção educativa. E aí ele joga para a gente refletir, para a gente pensar, né? Irmão X, como vocês sabem, ele sempre escreve crônicas, né? E crônicas são histórias do dia a dia, são contos e crônicas do dia a dia. Nesse caso, a gente não pode tomar como regra que toda família funciona assim, todo problema da família é por conta do afastamento dos seus mentores. Não. O que a gente tem que refletir aqui é que às vezes, nós mesmos não conseguimos enxergar aquilo que nos é oferecido como instrumento, como máquina de elaboração espiritual. Nós ganhamos as ferramentas para poder fazer
a nossa encarnação valer a pena. Então, a gente ganha saúde, ganha um emprego, consegue trocar de carro, ter uma casa, conseguir pagar as contas já no final do mês, né? Que é uma coisa que a gente já agradece a Deus que a gente já consegue fazer isso. Ou aquelas que a gente empurra para o mês que vem, consegue pagar no mês que está chegando, né? Importante a gente tentar se organizar. E a gente não percebe que, mesmo essas simples coisas, mesmo essa oportunidade, ela é uma oportunidade da gente agradecer a Deus esse laboratório encarnatório, essa oportunidade encarnatória. Então não adianta a gente querer que as coisas funcionem como a gente planeja, se a gente está o tempo todo emanando vibrações negativas com aquilo que a gente já tem. Ah, eu tenho meu emprego é ruim, eu não gosto do meu chefe, eu detesto passar esse tempo todo no ônibus para chegar lá, eu não aguento, o salário é só no final do mês, eu ganho pouco, eu não sei o quê. Tá, imagine se você não tivesse esse emprego. Como tantos gostariam de estar empregados hoje e não conseguem. Aí não tem nenhum ônibus apertado. Não vai ter o chato do chefe no teu pé. Mas também não vem o salário, né? Mas também não vem as oportunidades de você pagar as contas. Da mesma forma, quando a gente começa a criticar a relação entre os parentes, que fulano é chato, que fica toda hora perguntando alguma coisa, que não tem paciência. Muito bem, mas seria muito mais complicado se nós tivéssemos um filho ou uma filha ali com uma aprovação de acamado, né? Com um problema sério mental, que necessitasse do nosso cuidado para dar banho, para dar comida durante anos e anos, como a gente vê por aí. Então, a reflexão que o irmão X faz e coloca nas nossas mãos é a seguinte: nós precisamos entender que, apesar de todos os conflitos que nós vivemos dentro dessa nossa encarnação, esses conflitos, eles todos estão num processo administrativo programado, conhecido por nós ou pelos nossos mentores espirituais. Então a gente tem que entender que há um certo conforto para a gente exercitar e cumprir essas missões. Vencer a relação com o chefe ruim, vencer a relação com os problemas financeiros, vencer a relação com as questões familiares mais simples. Ter um pouco de paciência quando as coisas não acontecem no ritmo que a gente quer. Entender que a espiritualidade está trabalhando diante daquilo que a gente merece, porque o que a gente merece é o que a gente emana para o universo. Eu estou falando isso diante de uma instrução espírita. Mas se nós avaliarmos, por exemplo, algumas filosofias orientais, eles são muito claros sobre isso. Você dá para o universo te retorna. Então você não pode ficar com aqueles pensamentos negativos, você não pode ficar em volta dos problemas o tempo todo, você não pode ficar emanando energia do ódio para aquilo que não funciona. Isso não vai resolver o problema. Não é por esse caminho. Outra coisa que também é importante, muitas filosofias, já de novo, repito, orientais, fala sobre a organização do nosso lar, o espaço que a gente ocupa, né? Organizar nossa cama, organizar a nossa cozinha. Não precisa ter dinheiro para fazer essas coisas, não precisa ser coisa luxuosa, coisa de gente rica, não. É limpar aquilo que a gente tem, conservar limpo aquilo que a gente tem. Quando é uma família grande e que a mãe trabalha em casa, né? Que toda mãe trabalha, né? A gente fala assim, ah, a mãe não trabalha. Toda mãe trabalha, ela está ali cuidando do lar. Mas quando ela trabalha em casa e limpa o banheiro, a gente tem que ver que tem que cuidar do banheiro que ela limpou, né? Seguir as regras que ela pede para a gente seguir, que facilita a vida dela. Um exemplo claro disso são os rapazes que gostam de ir ao banheiro com aquela e não levantam a tampa do vaso sanitário, né?
a mamãe fica daquele jeito. Mas é ela que limpa, é ela que organiza. Ela só pede para levantar a tábuazinha, né? Aqui a regra é até um pouco pior, que tem que sentar, sendo homem ou sendo mulher, senão o pau come aqui em casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esses exercícios que a gente tem são exercícios com o apoio da espiritualidade, com o apoio dos nossos mentores mais próximos, aqueles organizadores de encarnatórios, aqueles anjos da guarda que estão ali diariamente com a gente, porque a gente não encarna sozinho, né? A gente encarna nesse corpo, mas encarna com os nossos familiares e os nossos irmãos desencarnados ficam ali encarnados com a gente, no sentido de estar ali vivendo conosco até acabar a nossa encarnação. E eles nos recebem quando a gente parte do corpo físico. Isso não é mágica, não é feitiço, não é nada. Isso é uma organização de conforto que a espiritualidade, diante das regras divinas, nos dá. Então, aquela família Torres não conseguiu entender isso. E ela, em não conseguindo entender, o mentor falou assim: bom, já que eles não querem aprender pelo conforto espiritual, eles vão ter que ter a proteção educativa. Nós não vamos abandoná-los. A gente vai estar ali de olho, mas a educação vai ser um pouco mais rígida. É aquela máxima que muitas vezes a gente fala, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece, né? Ou então, quando a gente diz assim, é, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas vai, de alguma forma vai. Mas a estrutura divina é tão perfeita que a espiritualidade não nos abandona em momento nenhum. É uma proteção educativa, é uma proteção confortadora, né? Então, essa é uma reflexão que o irmão X traz para a gente. Que a gente está falando lá de uma famíliazinha dos anos 60, mas a gente pode trazer isso já para os anos 2000, né? Para o nosso momento. O que nós estamos tendo na nossa vida, quais são os comportamentos que nós temos que a gente repete o comportamento da dona Malvina? Será que quando a gente encontra os nossos amigos e os nossos familiares, a gente só fala de desgraça? A gente só fala mal do que está acontecendo? A gente só fala mal do trabalho? A gente só fala mal do outro vizinho? A gente se envolve politicamente com o que há de pior? Veja bem, eu estou falando só fala, só, né? A gente também fala sobre as questões ruins, mas não pode só enxergar as coisas ruins, porque existem coisas boas, né? Então, vamos refletir sobre como é que é o nosso nível de diálogo. Eu não me lembro bem se era Chico ou se era o Divaldo que dizia assim: olha, você pode perceber, numa roda de pessoas numa conversa que a gente começa de qualquer coisa, depois de 2 minutos já se começa a falar mal de alguém. A conversa edificante ela é muito rápida. Daqui a pouco a gente já está fazendo um comentário daquilo que não deveria comentar. Basta os seres humanos estarem um pouco juntos, porque é da nossa natureza. Essa construção, a gente está ainda num processo evolutivo, né? Então, somos nós que temos que repensar isso tudo, né? Somos nós que temos que avaliar, porque senão, se a gente não conseguir, dentro da nossa estrutura familiar, criar uma vibração de equilíbrio, nós vamos afastar os nossos mentores para que a gente possa exercitar a proteção educativa. E ela é um pouco dolorosa, né? Ela às vezes nos traz conflitos um pouco maiores. Não é regra, repito, não existe regra no espiritismo sobre essas coisas. O irmão X trouxe um caso para a gente pensar, tá? Trouxe um caso para a gente avaliar. Então, eu vou
fazer a nossa oração, agradecendo aos nossos mentores espirituais da Casa de Conselheiro, que estão sempre nos inspirando, nos trazendo uma novidade e que nós consigamos replicar essa novidade, esse ensinamento para a nossa própria vida e para a vida daqueles que nos cercam. Senhor Jesus, grande e amado Mestre, só temos que te agradecer por esse momento. Agradecer a equipe de conselheiro que esteve presente nos inspirando, agradecer a oportunidade de todos os mentores dos nossos irmãos estarem aqui em reunião, agradecer a Maria Santíssima que com certeza nos cobriu com seu manto sagrado, a conselheiro amigo, Jesus e acima de tudo agradecer a Deus por essa oportunidade na noite de hoje. Que assim seja, amigos. Graças a Deus. Muito obrigada, Mauro, pela sua colocação. Muita coisa a pensar aí, né? Diante desse conto. Você falou aí das filosofias orientais, que eu sempre apreciei muito, né? E trabalho com elas hoje no Reiki, e no Floral. É, e justamente, né? Eu estava pensando mesmo quando eu li que a gente afasta, né, através das nossas más vibrações, essas baixas vibrações com rancor, mágoas, medos, e a gente acaba afastando as boas energias e atraindo as más energias, que é mais ou menos isso, né, que o irmão X coloca nesse ponto, colocando aí dos mentores que se afastam, que na verdade eles se afastam por ele, nós é que afastamos eles com a nossa baixa vibração. E é muito interessante, né? Porque não é simplesmente afastar pela baixa vibração, mas Irmão X nos traz isso como um processo educativo e que muitas vezes a gente não percebe isso. Então, essa família acaba com esse afastamento, o que que ela faz? O nosso, né, o corpo etéreo, ele sofre essa queda de energia, essa quebra de energia, conforme essas vibrações baixas, e aí o corpo físico é atingido, né, com as doenças mesmo, né? Então, no fundo, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, né, para o bem ou para o mal. Muito obrigada pela sua colocação. Quem quiser é só abrir o microfone para se colocar. Gratidão, Mauro. Eu estava aqui pensando que trabalho que a gente dá para nosso mentor, né? Olha, Fala a não. gente a gente só dá trabalho, porque a gente dá em tudo, tudo para dar certo. E a gente faz questão de fazer tudo errado. E a primeira grande coisa que Deus nos dá é isso, é um tutor a estar ali nos inspirando, nos orientando, nos acompanhando. Se a gente se colocar na posição de tutelar alguém, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente tutelar um filho, um sobrinho, um amigo. Agora, imagina a gente tutelar espíritos imperfeitos e rebeldes como nós. Olha É que verdade. missão árdua. E a gente despreza esse carinho que Deus teve conosco. Desde antes o nosso processo reencarnatório, né? Vem a partir do planejamento, muitos até já nos acompanham de outras encarnações. Então a gente devia ter um pouquinho mais de atenção para com isso, né? Essa gratidão e de fazer esse esforço para ouvir mais o que eles estão nos dizendo. Porque eles nos afastam de nós, mesmo quando eles estão um pouco mais distantes, eles nos afastam de nós. Nós é que sempre nos afastamos deles. Porque basta um menor pensamento, eles estarão presentes. A qualquer momento que eu levante o dedinho, antes dele estar todo de pé, ele já estará presente, né? Então vamos É pensar verdade. muito nisso, né? Nessa possibilidade que a gente tem de fazer certo, porque tem alguém ali nos orientando, mostrando o caminho,
não vou por aí, não. Vou fazer do meu jeito e acabo se dando mal. Excelente reflexão da Treinar a família. humildade também, a gente tem que treinar a humildade, né? Não, mas a gente sabe tudo, né? Pois é. Digam. Uma coisa que eu achei interessante também foi que Ezequiel fala para Antônio: vem comigo para você ter umas fériasinhas dessa turma. Ou seja, você vê a natureza humana no espírito também, né? Eles também, como você falou, Regina, ficam cansados disso, né? De tantas vezes, Frustrado, né? Porque é frustrante, né? Você, como professor, também você entende muito isso. Você está lá, você ensina, você fala, você tenta fazer de mil formas para que aquele conhecimento chegue e a pessoa se nega, ela se fecha. Não é que ela não tenha capacidade de, ela se fecha para receber e não deixa fluir. É isso que a gente faz quem tem filhos sabe essa sensação também. Quando a também, gente né? mostra, fala assim, não faz, isso não vai dar certo. Não faz, não adianta que não entra na cabeça. Ainda mais assim, às vezes um filho quer namorar alguém que você fala, meu Deus, isso não vai dar certo. Aí tu tem que ficar calado, mas tu fala assim, olha, deixa eu falar uma coisinha. Tenta, não adianta. Se falar, piora. Aí tem que ver o que ele falou, né? Aquele amparo educador. Então vai lá e quebra a Exatamente. cara para você aprender. Ah, viu agora que não dá certo? Agora vamos começar de novo, né? É Muito duro, é duro, interessante. muito duro. Todos nós já vivemos isso, né? O legal é isso, que a gente está precisando ter novas experiências, né? Mas já reparou que os nossos medos são muito iguais há muitos anos? Como a nossa evolução é lenta? Lentíssima, né? Acho que ela está se arrastando, né? Lentíssima. Mas são chegadas as horas, gente. É, Vamos partir para ação, né? Chega, embora. vamos ficar, movimentar a coisa. Vamos nos colocar no lugar deles. Quem sabe aí a gente começa a. Já que a gente E vivencia com os filhos, com os alunos, com os próximos, vamos nos essa colocar no lugar, família, então. Diga, amiga. essa família está dando trabalho porque ainda são só eles. Tu imagina, porque já está planejado a esposa de um, neto de outro, e parará, e você tem que dar conta disso tudo, né? Como é trabalhoso. E a gente também não coopera. Aí eu falei, gente, eu fico só imaginando, eu falei, para manter esse povo todo quase que unido é, é complicado, né? A gente precisa realmente fazer a nossa parte. E no fundo, Miriam, depois que passa essa experiência laboratorial da família, a família se dissolve. Se a gente parar para pensar, depois que morre a matriarca ou patriarca, cada um vai para um canto e vai fazer os seus novos núcleos, né? A gente precisa também entender que isso faz parte da evolução. O afastamento faz parte da evolução. Sim, aí é quando você vai fazer a sua família. É. Aí é o novo ramo do galho. Aí esse galho, assim, agora que vai dar frutos e vai virar uma Mas grande. também a gente tem que estar alerta que quando a gente passa para o lado de lá, nós vamos buscar a família. E qual foi a família que eu mantive comigo? Né? Com que família eu estreitei o laço? Com E qual não eu se sou mais iludam. afim? A gente pode dizer assim: ah, eu não quero encarnar com esse aí, não. Eu não, não vou mesmo. Não precisa encarnar, já vai continuante. Ah, não quero. Esse não vai ter já a briga lá. Não, não vou, não. É difícil, é difícil. Ai, ai. Chegar na hora Quanto sem mais a não, carne, mais sim terá. sem a Pois é. carne, tudo mais fácil no colar, né? Quando a gente faz o contrato lá em cima, tudo é mais fácil, porque tu não tem o corpo, você fica mais sensível, você entende com mais facilidade. É, Agora, a carne, ferrou. Começa. Aí começa o dilema. nessa, é verdade. Isso a Miriam Traga falou tudo. né?
Mas É o essa exercício, é o família até que exercício da tinha carne. tanta coisa boa, né? Inclusive ele coloca isso, né? Eles aqui não É. percebiam, ficavam Não só percebem, não. vendo que não é, quer dizer, tem coisa muito pior por aí, né? E às vezes a gente fica se lamentando e a gente Ô, tem Valéria, tanta coisa boa. enquanto a gente entender que a nossa existência ela é regrada pelo material, quando a gente ainda não entender que a gente precisa ter a visão além da matéria, tudo fica mais difícil. Até mesmo o desespero de ficar desempregado. Ai, tá desempregado, meu Deus. Aí começa aquele desespero. Ficou doente, calma. Porque o fim de todo mundo será o mesmo. Nós vamos desencarnar e depois conversar sobre isso lá em cima, né? Espero que seja lá em cima. Pois é. Então, a gente fica assim, na minha idade, ainda vim do interior, olha só. A evolução é grande, modernismo, quanta coisa, cidade grande, né? Aí eu fico assim pensando, não tem mais irmãos, eram muitos, né? Não, estou perdendo os sobrinhos, estou aqui. Aí os tios também já foram embora. Uma família enorme, a casa era cheia. Lá no interior, os vizinhos eram parentes. É como se fosse parente. Fazia uma festinha, todo mundo estava ali, uma festinha junina, cada um levava uma coisa e tal. Hoje em dia, eu estou aqui. É solidão, tá? É solidão. Mas o que a gente vê hoje, que a modernidade afasta